Você sabe o que é braquioplastia e cruroplastia? Dr. Carlos Kuiven explica essas duas técnicas. O excesso de gordura e flacidez nos braços e pernas causam muito desconforto. Para falar sobre a cirurgia plástica reparadora desses membros, é com grande prazer que eu recebo aqui no Sinta-se Bem, Dr. Carlos Kuiven. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar pelos braços, né? Essa cirurgia reparadora desse excesso de pele, na verdade, se chama braquioplastia, é isso, né? Então, as braquioplastias basicamente tem dois tipos, tá? Quando a flacidez é um pouco maior e quando a flacidez é um pouquinho menor, tá? Quando não existe praticamente flacidez, ou a flacidez é muito discreta, a gente faz uma simples lipoaspiração. Um furinho e aspira. Normalmente essa região da parte de trás, um pouquinho do lado, às vezes um pouquinho aqui em cima. Quando tem aquela gordurinha que não dá para dar um tchau de miss. Exatamente, tá? Aí a gente aspira, tá? Nos casos onde não tem flacidez, pacientes mais jovens, tá? Existem situações onde existe uma flacidez, um excesso de pele grande. Ela é mais comum após grandes emagrecimentos, tá? Uma pessoa com uma tendência genética mais forte ou pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica. Então, nesses pacientes, às vezes, a flacidez de pele nos braços é muito grande. Então, a lipoaspiração, a retirada da gordura, não vai ter um efeito bom, porque vai sobrar mais pele ainda e aquela pele vai ficar mais vazia. Então, nesses casos, a gente aspira, na mesma cirurgia. A primeira etapa da cirurgia é aspirar, tirar o restinho de gordura que tem, para ficar só a pele, e aí se remove a pele. Tá? Normalmente é uma cicatriz longitudinal no braço, tá? Onde a gente remove todo o excesso de pele. Tá? Essa cicatriz ela é colocada de uma maneira que ela não fique visível com o braço na situação normal. Então ela não aparece nem por trás nem pela frente. Tá? Ela fica exatamente onde o braço toca o tronco, tá? O corpo. Então assim, ela pode aparecer dependendo do movimento. Movimentos com muita abertura de braço, tá? Movimentos muito para cima, ela vai aparecer. Então é uma cicatriz que não é completamente escondida por um traje de banho, por uma roupa mais cavada. Então o paciente tem que ter essa noção de que é uma troca. Vai melhorar a flacidez e vai ficar com uma cicatriz. A gente bota na balança isso e o paciente decide, né, se ele acha positivo ou não. Conversando com as pacientes, encaixando cada paciente num perfil assim de grau de flacidez. As pacientes que preferem a cirurgia, elas têm uma satisfação imensa. Uma cirurgia assim, o grau de satisfação dessa cirurgia é muito grande. Só o paciente tem que saber que a cicatriz vai ficar numa zona do corpo que não se tapa com uma camisa regata. Quando ela estiver exposta na praia, vai ficar um pouquinho aparente a cicatriz. Algumas pacientes fazem tatuagem. Então, assim, cada paciente sabe o que botar na balança entre o que ela vai ganhar e o que ela vai perder. É uma situação parecida, só que nas pernas, tá? Paciente que perdeu peso, paciente que fez cirurgia bariátrica, paciente que já fez uma lipo e ficou muito flácido, pacientes que têm uma tendência genética, assim, a pele, muita flacidez, muita celulite nas coxas, às vezes tem a parte interna da coxa muito flácida. Nessas pacientes também. Caso onde não tem flacidez, lipo. Caso onde tem uma flacidez pequena, a gente faz uma modalidade de cruroplastia, que é a plástica de coxas, tá? Onde a cicatriz fica escondida no biquíni, fica na virilha. Então assim, se puxa a pele em direção à virilha, é uma cicatriz menor, margeando a virilha, tá? Uma cicatriz escondida dentro do biquíni é o tipo de cruroplastia ou de plástica de coxas que mais se realiza. Então a cicatriz fica escondidinha ali na virilha, tá? Disparado é a que mais se faz. Tem ótimos resultados, porque a flacidez normalmente ela é maior naquela região perto da virilha, tá? Ali onde mais tem flacidez, na parte mais alta da coxa. Tá? Nos casos onde a flacidez ela é em toda a extensão da coxa, aí a gente faz, como no braço, uma cicatriz longitudinal só que na coxa. Tá? Então ela vai desde a virilha até mais ou menos metade da coxa, às vezes tem que chegar quase até perto do joelho, também a zona onde uma coxa toca na outra, tá? E a gente tira uma quantidade de pele bem maior. Tá? Então a gente tenta ver que paciente se encaixa melhor em cada cirurgia. A paciente tendo ciência que aquela cicatriz vai ser um pouco mais longa, a satisfação é muito grande.
Nos dois casos, o resultado é melhor se esse paciente cuida da alimentação, segue uma dieta aí, de repente para diminuir a quantidade de gordura retirada na lipoaspiração, e se tem algum exercício como a musculação, por exemplo, para fortalecer essa musculatura e diminuir essa flacidez. De preferência, esse é um preparo bom de fazer antes, né? Antes. Tá. Se a paciente resolve fazer depois, algumas pacientes não têm hábitos muito saudáveis, não fazem exercício, mas querem o resultado da plástica. Se faz igual, o resultado é ótimo igual. E algumas pessoas se motivam muito com a cirurgia. Tem paciente que a plástica é o grande motivador de mudança de hábitos. Por incrível que pareça, muitos pacientes elas começam a mudança depois de uma cirurgia plástica. Isso é muito comum. Então, assim, depois, exercício, cuidar da pele, fazer algum tratamento para celulite, alimentação, isso aí ajuda a manter. Porque a coxa é muito sensível na mulher. Muitas mulheres têm facilidade de engordar nas coxas. Então ela fez uma plástica de coxa, se ela começar a engordar muito, algumas mulheres, quase todo o processo de ganho de peso se dá nas coxas e no bumbum. Então assim, ela tem que cuidar para não modificar ali a cirurgia que foi feita há pouco tempo. Cada caso é um caso, por isso que é importante que se procure o cirurgião plástico. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.